Olá, turma. E aí, vamos lá então? Eu gostaria de começar a aula agradecendo a Deus por mais uma semana que se encerrou. Agradecer a Deus também pelo mês de junho que se encerrou e pedir a Deus que Ele nos proteja neste mês de julho que se inicia. Então, nós estamos indo para o terceiro dia, ainda temos muito tempo aí pela frente, e pedir que Ele nos proteja e que acabe logo essa pandemia. Então, turma, para a aula de hoje nós vamos estudar as migrações de 1970 a 1990. E aí o objetivo da aula de hoje é conhecer os principais fluxos migratórios ocorridos no território brasileiro, ou seja, as pessoas que de certa forma se movimentaram de um canto para o outro, de uma cidade para outra, acabaram fazendo com que isso daqui acontecesse, ou seja, o fluxo, o trânsito de pessoas, a mudança de pessoas de um local para o outro. Então, turma, vamos lá falar um pouquinho sobre as migrações. Lembrando, turma, que quando nós falamos de 1970, 1990, esse processo de imigração já vinha acontecendo. Tanto é que as regiões que mais teve pessoas que saíram de sua terra natal para outras regiões foram os nordestinos. Só que aí, ao longo dos anos, como nós podemos ver, isso passou. 1970 passou. Os nordestinos já não saíam mais do Nordeste para o Sudeste. Eles começaram a ter outros destinos também, como, por exemplo, a região Norte e a região Centro-Oeste. Isso porque na região norte o governo começou a lançar campanhas, a divulgar que ia facilitar a vinda dessas pessoas para cá, inclusive auxiliando, fazendo com que essas pessoas se sentissem atraídas para a região norte e centro-oeste. Inclusive, talvez alguns dos avós de vocês vieram para cá para o chamado de soldado da borracha e outras situações também. Mas aí, turma, como eu estava falando, nesse período de 1970, o governo incentivou a agropecuária, ou seja, a criação de gado, a exploração da natureza, que estava muito abandonada. Além da criação de animais da agropecuária, nós tivemos o extrativismo, que foi o período também que teve a exploração da borracha. E aí o governo também incentivou, por isso que ficaram conhecidos como soldado da borracha, que eles vinham para cá, para a região norte, para explorar e retirar o látex, que é a borracha, a seringa da madeira. Além da agropecuária, do extrativismo, nesse período aqui também tivemos a construção da BR-364. E por último, ainda nesse período, nós tivemos a construção de usinas. Uma dessas usinas que nós podemos citar é a usina hidrelétrica de Samuel. A usina hidrelétrica de Samuel, a construção da BR-364, que até então, nesse período de 1960, ainda não era asfaltada, só a partir de 1980 em diante que começaram a asfaltar, essas frentes de trabalho atraíram muitas pessoas para justamente ganhar seu dinheirinho, que não tinha no Nordeste. As pessoas estavam passando por dificuldade e aí vamos para a região norte para ganhar o nosso pão de cada dia, o pão do dia a dia.
E aí, turma, nesse período aqui, não só pessoas do Nordeste que vieram para a região Norte e Centro-Oeste. Nós tivemos pessoas do Sudeste, pessoas do Nordeste, do Sul, de todas as regiões do Brasil vieram para a região Norte. Por quê? Justamente por causa dessas situações que eu falei para vocês, agropecuária, extrativismo, a construção da BR-364 e a construção da usina de hidrelétrica, a usina de Samuel. Mas aí, turma, como eu estava falando, os anos se passaram e esse período bom de contratação, de trabalho, de as pessoas ganharem dinheiro muito mais fácil, acabou. E aí veio o ano de 1990 a 2010. Nesse período, as migrações das pessoas inverteram. Em vez de elas virem para a região norte, elas começaram a voltar, sair da região norte para voltar para sua terra natal. E esse processo ficou conhecido como migração de retorno. Por quê? As pessoas vieram para trabalhar, ganharam seu dinheiro, fizeram todo o trabalho aqui. Quando acabaram as obras de construções, de exploração da região, turma, eles retornaram e esse processo ficou conhecido como migração de retorno. Isso tudo, turma, além de o trabalho aqui ter diminuído, a situação da região Nordeste melhorou bastante, principalmente na infraestrutura, na economia, e aí favoreceu o retorno dessas pessoas. Então, turma, para nós fazermos a nossa tarefa, vocês precisarão pegar o livro de vocês e abrir lá na página 25, 26 e 27. Vamos lá então? Essa foi a aula de hoje e aí aguardo vocês na próxima aula.